Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz que excede todo entendimento esteja guardando o teu coração, a tua vida ou o lugar onde você estiver. Estamos aqui estudando sobre os milagres do Senhor Jesus. Mateus capítulo 9 ainda, nós estamos vendo esses milagres no capítulo 9. Um deles aqui, que é a ressurreição da filha de Jairo, nós vamos estudar em outro vídeo, mas vamos aqui. No versículo 32 diz assim: após terem se retirado, algumas pessoas trouxeram a Jesus um homem mudo e possuído por um demônio. Assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar, e as multidões, admiradas, exclamavam: jamais se viu algo assim em Israel. Por outro lado, os fariseus maldiziam: ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Bom, nesse caso, após terem se retirado, trouxeram um homem mudo, e possuído por um demônio. Aquele demônio causava mudez, determinados demônios causam mudez e cegueira. Tem linhas de demônios que causam mudez e cegueira ao mesmo tempo. Às vezes a pessoa fica um tempo cega e depois, quando ela passa a enxergar, ela fica muda. E passa um tempo muda e volta a enxergar. Eu tratei um caso, quando era pastor em outra cidade, semelhante a esse. O moço, quando ele vinha falar, ele ficava cego. E quando ele voltava a enxergar, aí ele ficava mudo. E eu fui, chegando lá, aquele espírito, na época eu não tinha muita experiência nessa área, não sabia muito a respeito, era bem novo, mas nós oramos junto com ele e passou. Aí então, naquele momento, vimos que era algo que nós não conhecíamos. Nos retiramos para buscar a face do Senhor e orar pesadamente, de forma concentrada. E eu tinha dito, quando eu saí da casa daquela senhora que tinha um filho nessa situação, eu falei: às 10 horas da noite, esse espírito das trevas vai sair, porque é o tempo que eu estou determinando. E saímos e oramos assim, para que nessa hora esse espírito fosse embora. E aconteceu. No momento, aquele moço estava mudo e ele estava enxergando, mas aí quando ele começou a falar, ele ficou cego exatamente nas 10 horas, e depois ele passou a falar e a ouvir normalmente quando os demônios foram embora. E depois eu estava num domingo na escola bíblica, na igreja, e ele apareceu lá com a irmã dele, o rapaz, para agradecer, o fato de nós termos orado por ele. Então, mas era uma mudez ou cegueira espiritual. Isso é algo que eu não vou falar aqui para não gerar polêmica, mas eu quero dizer, isso acontece até nos dias de hoje. Muitas pessoas que têm determinadas doenças não são doenças físicas, embora o diagnóstico dos médicos sejam de doenças físicas, mas quando é feito exames, quando é feito passado aparelhos, não se detecta aquela enfermidade, e sim parece que está havendo assim uma enfermidade que os médicos não descobrem. Dificilmente essas enfermidades não são enfermidades espirituais. Mas Jesus não tinha essa dificuldade que eu tive da inexperiência. Ele simplesmente expulsou o demônio
a percepção espiritual de Jesus perfeita, né? Expulsou o demônio e aquele espírito saiu e o mudo passou a falar. E Deus, o nosso Deus, nos deu este poder. E nós vamos ler o texto lá de Lucas, onde Jesus fala que ele dá aos seus discípulos poder para expulsar os demônios. Então, esse poder foi dado a nós, seres humanos, que cremos no Senhor Jesus. São só os pastores que podem fazer isso? Não. Qualquer crente no Senhor Jesus pode fazer isso. Eu cheguei a expulsar demônios de pessoas muito antes de ser pastor. E eu quero incentivar, motivar você que é servo de Deus, que é homem de oração, que é mulher de oração. Simplesmente creia. A autoridade, ela está no nome de Jesus para todo aquele que crê. Jesus disse lá em Marcos 16, em meu nome vocês expulsarão os demônios. E quando você estiver diante de uma situação, fale e ele terá que te obedecer. Ele terá que se submeter à autoridade do nome de Jesus. Não recue, fale com ousadia e fé, e os demônios vão se submeter a você. Use a autoridade do nome de Jesus. Limpe a tua casa, limpe a tua rua, limpe o teu bairro, a tua cidade, dessa impureza das trevas. Não permita que Satanás ocupe espaço aonde você pode enxergar ou dominar, através do poder do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe tua vida.